Olá pessoal, eu sou o Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2026, são 19 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago como tema Lua crescente em Câncer, brigas domésticas, separações e mortes por incêndios. Essa semana já começa a apertar cada vez mais o caldo aqui no mundo. E na vida pessoal também vamos sentir as tensões, principalmente dentro dos domicílios. Essa lua crescente em Câncer vai ser uma disparada crescente de brigas, de separações, de problemas também com os filhos, né? Sejam eles os filhos menores de idade, sejam filhos maiores de idade, não importa, mas principalmente os filhos menores. E vai ser um problema muito grande, até porque Netuno vai ativar a estrela Deneb-Kaitos, tá? Que fica lá no signo de Áries. Então, essa estrela vai ser ativada por Netuno e ela vai ficar ali por um tempo. Então, vai ser 1 ou 2 semanas aí de ativação dessa estrela, que vai ser bem complicada, tá? Então, vamos seguir aqui para vermos cada dia como que vai se desenrolar, tá? No domingo, ainda teremos a conjunção Marte-Mercúrio em Nó do Norte aqui em Peixes, tá? E que fazendo quadratura aqui com a Lilith em Sagitário. Muitos problemas, muitas questões de brigas, violências, discussões, principalmente discussões assim por trás dos bastidores ou em lugares marítimos, como já está tendo, né? Então esse conflito ele tende ainda a apertar um pouco mais. E questões referentes também a acidentes, né? Muitos acidentes por mar também ainda continuarão acontecendo enquanto esta conjunção Marte, Mercúrio e Nó do Norte estarão em Peixes. Hoje mesmo Mercúrio já retomou o movimento direto. E ele vai já no movimento direto no domingo, ele já vai ganhar uma velocidade e vai pegar todas aquelas questões que ele revisitou nesse período de retrogradação e vai acabar botando as cartas na mesa. Simplesmente tudo que não foi resolvido ou que ficou negligenciado, aquilo que ficou ocultado, tenha certeza que isso vai emergir, tudo isso vai aparecer de uma certa modo. E isso vai acabar dando muito problema, muita discussão. Isso vai dar dor de cabeça para a pessoa. Qualquer coisa que tenha na sua vida também, pessoal, não resolveu aquele problema ou ficou alguma coisa ali muito escondida, muito jogada para escanteio, alguma coisa assim que foi feita meio que por debaixo dos panos, né? Cuidado. Cuidado, porque nessa retomada do movimento de Mercúrio, as coisas reaparecem, tá? Inclusive, principalmente para as figuras femininas. Até porque quadraturado com a Lilith aqui em Sagitário, que pode dar muito problema de questões jurídicas, principalmente referente a vulneráveis. Tá? Então, ultimamente teve aí muitas operações da Polícia Civil aqui de São Paulo, da Polícia Federal também, né? Justamente no dia de entrada em vigor da lei do ECA Digital, e mais pessoas aí sendo presas, principalmente mulheres, né? Principalmente mulheres nessas últimas operações. O que teve de mulher presa não está escrito, né? Mulheres presas
né, por serem mais predadoras, facilitadoras, né? Foi pego aí uma mãe aí em Belém do Pará que, né, fazia coisa errada ali com o filho de 8 anos. Então, assim, todos esses tipos de temas, principalmente envolvendo as figuras femininas, vai estar em pauta. Nós vamos ainda continuar vendo pela semana seguinte. Tá? E a Lilith, ela representa o feminino transgressor, seja lá para o lado positivo ou negativo, mas ela representa a figura feminina transgressora, ok? Aqui o Sol já vai estar no signo de Áries, né? Fazendo aqui conjunção com Netuno, Saturno por essa semana, né? Já tratei dessa conjunção num dos vídeos anteriores, né? Falando aí da entrada do ano astrológico de 2026, né? Que vai trazer aí um aperto. Muitos poderosos são capazes de renunciar ao cargo, tá? Muitos poderosos aí vão ficar doentes, vão acabar saindo de cena por um sumiço, tá? Ou vão acabar sendo presos ou sofrendo alguma espécie de impeachment. Então, assim, tem várias questões aqui, tá? Várias questões aqui com esse Netuno, Saturno e Sol, tá? Fora as revelações, né? Fora as revelações, né? O que coaduna aqui com esses planetas que estão em peixes. Até porque Netuno está ainda dando dignidade para esse Marte e Mercúrio, tá? Então Mercúrio agora ele está menos debilitado do que ele estava ultimamente, porque agora ele não está mais retrógrado. Ele só está em queda e em exílio. Mas agora ele está direto. Então, tudo isso vai tomar uma proporção gigantesca por conta também desse nó do norte aí, ganhando uma dimensão maior, uma lupa muito maior sobre as determinadas questões, tá bom? A Vênus estará aqui, né, no final de Áries, né, quadraturando Júpiter. Também já tratei dessa quadratura, né, problemas maritais, problemas com casamento, né, então algumas traições podem acontecer. Então por isso que vai ter muita discussão. O lar doméstico, né, a família vai estar em conflito. Não é o conflito só mundialmente, mas é o conflito nos núcleos familiares. Principalmente naqueles núcleos familiares onde a coisa já não vinha muito bem. E isso vai tomar uma proporção gigante. Talvez por uma descoberta, por exemplo, de traição. Traição é peixes. Certo? Alguma revelação, uma carta anônima. E condições para isso tem. Tá? Até porque também falei desse Mercúrio, ele vai estar ativando a estrela Scat, né? Ele vai estar ativando a estrela Scat, que fala de eventos muito peculiares, coisas de interesses ocultos, fala de questões dos videntes, né? Então os videntes aí tendo um aparecimento maior por conta de questões de acerto de previsões, ou aqueles videntes que são larápios, né? Muitas vezes aqueles videntes que fazem falcatrua, né? Fazem de conta que estão fazendo a previsão, mas na verdade não estão fazendo previsão alguma, né? Eles já estão sabendo de informações que logo que surgem, eles espalham como se tivesse tido uma vidência e todo mundo cai nessa lorota, tá bom? Então isso é muito típico da estrela Scat também. E o Sol aqui, ele vai estar ativando a estrela Deneb Kaitos, que vai falar de autodestruição pela força, tá? Essa estrela, de um modo geral, ela fala de autodestruição pela força bruta, muita doença, desgraça, tá? Fala de infortúnios, de tudo quanto é tipo, e as mudanças obrigatórias, tá? As pessoas tendo que se mudar para outros lugares. Eu também já tratei disso no outro vídeo, de inibições físicas, inibições morais, inibições emocionais,
né? Então, assim, as pessoas vão estar completamente depressivas, as pessoas vão estar pensando em fazer ritual de passagem, e isso está complicado. É um momento extremamente delicado que nós agora estamos adentrando, tá bom? É um ano astrológico tenso, realmente não é brincadeira. E o Sol, por sua vez, quando ele ativa especificamente essa estrela, está também envolvendo distúrbios mentais, perdas intensas, queimaduras. Então, cuidado nesse período, principalmente entre domingo, segunda-feira, né? Se de repente você for para a praia também, né? Ou vai para um churrasco, cuidado, cuidado, porque essa estrela ativada pelo Sol, né? O Deneb Kaitos ativado aí pelo Sol, traz questões de queimaduras graves, traz escaldões, que é aqueles vermelhões, né, de queimadura do sol. Isso também é complicado, então tem que passar protetor solar, né? Tem que passar direitinho o protetor solar de tempos em tempos, periodicamente, para não ter uma queimadura grave. Parece que não, mas dependendo da queimadura, você vai parar no hospital, né? Uma desidratação, fora o câncer de pele, né? Fora a questão de câncer de pele. E também perigo de cortes, tá? Então cuidado aí quando for mexer com faca, no churrasco, né? Vai cortar numa festa mesmo, vai cortar e de repente corta a mão, deixa a faca cair e corta os pés. Então assim, cuidado. Esse final de semana não está para brincadeira, tá bom? O Sol aqui ativando essa estrela e ainda conjunto com Netuno e Saturno, né? Trazendo toda essa questão aí também de inibições, né, de inibição física. Muitas vezes a inibição física pode ser por conta disso, tá? Por conta de um descuido, de um acidente aí por queimadura, corte, e aí você tá lascado, né? Então, muito cuidado. Realmente não tá fácil, tá? Seguindo para segunda-feira, vejam que o Sol ainda continua aqui, né, conjunto. O Marte já começa a se afastar aqui de Mercúrio e nó do norte, tá? Mas ainda tem uma certa ressonância. Mas ele está fazendo trígono agora com Júpiter. Então, algumas ações aí meia translocadas, algumas ações aí muito exageradas, né? Principalmente tomadas pela emoção, podem acabar fazendo a gente trocar os pés pelas mãos, tá? Não é porque é trígono que é tudo lindo e maravilhoso, tá? É um momento, sim, agora, desse trígono que está fazendo com Júpiter, de a gente começar a fazer mais coisas, de a gente estar mais proativo. É um momento bacana de a gente poder arrumar tudo aquilo que está escondido, tentar resolver tudo aquilo que está errado, limpar caixa d'água, tá? Tomando os devidos cuidados, usando os EPIs, né? Todos aqueles alertas de segurança que merecem ser sempre salientados, tá? Mas cuidado também para não cometer o exagero, para não fazer um esforço além do comum, tá? Isso aí pode trazer também problemas nos pés, afinal Marte está em peixes, né? Problemas em sistema linfático, pode também trazer problemas aí no estômago, queimação de estômago, tá bom? Então, a pessoa come demais no final de semana aí no churrasco, chega na segunda-feira a pessoa tá mal, né? Porque comeu demais, né? Passou mal, teve dor de estômago, né? Se sente inchado muitas vezes. Então, isso aqui é bem característico deste trígono, tá bom? A Vênus aqui vai estar fazendo conjunção com a estrela Batenkaitos, tá? Não é Debenkaitos como o Sol, tá? A Vênus é com Batenkaitos, que é uma estrela que fala também de mudança, né? O que há de comum com uma com a outra é a mudança. Fala de imigração, fala de infortúnio por força ou acidente, esse também tem uma correlação com a outra estrela, de naufrágios, fala de resgates, quedas e golpes. Então, cuidado, cuidado, porque ainda, né, principalmente golpes financeiros,
golpes do amor, tá? Nós estamos falando de Vênus, golpe na sociedade, tá? Aquele sócio que você está desconfiado, aquela parceria que você também está desconfiado. Fica alerta porque a Vênus ativando essa estrela não está bacana, tá? E ainda a quadratura, mesmo que separativa com Júpiter, ela ainda está ativa, tá? E o que pode dar aí muito problema jurídico, contratual, principalmente, tá? Quebra do contrato, tá? Quebra da fidelidade contratual aí, da fidelidade da boa-fé, né? É quebrar a boa-fé com relação àquilo que foi proposto, tá? Então, de repente, aí alguém pode estar de má fé e querer te passar a perna, tá bom? E a Lua, aqui, e além do mais, essa estrela Batenkaitos, ela também fala muito de pensamento depressivo e fatalista. Então, veja como que as coisas estão se convergindo aqui, hein? Veja como as coisas estão se convergindo. E aí, a Lua, aqui no início de Gêmeos, né? Então ela vai ter terminado a sua passagem por Touro, ela ainda vai estar conjunta com Urano, trazendo eventos súbitos, algo repentino, uma quebra da bolsa de valores, alguma oscilação muito grande do dólar, alguma questão referente a terras, né? Algum abalo sísmico, tá? Isso aqui está muito típico para acontecer esses tipos de evento, tá? Até porque essa Lua estará aplicando uma quadratura com com o eixo nodal e com o Mercúrio, muito nervosismo, as pessoas nervosas na segunda-feira, as pessoas tudo doidas, tá? Tudo em discussão, né? Muita briga, muita reviravolta, então tá complicado realmente. Segunda-feira é um dia extremamente tenso emocionalmente também, tá? Não só financeiramente, mas emocionalmente também. Na terça-feira, nós temos aí a Lua continuando o seu trajeto e quadraturando Marte. E aí a coisa aperta mais ainda. Tá? O meio da semana, de uma forma geral, vai ser realmente tensa, principalmente entre segunda e sexta. Mas vejam que a coisa vai tomando uma proporção cada vez maior. Tá? Porque a Lua ela vai quadraturar quem? O Marte. Tá? Ela quadratura o Marte aqui e traz questões de violência, traz questões de mais acidentes, principalmente por transportes marítimos, tá? Uma lancha, uma balsa, um barco, tá? Então esse dia aqui é mais ainda específico, tá? Para questões de naufrágio, porque os Gêmeos está mais associado com questões de transportes, Peixes as questões marítimas principalmente, ou por questões de chuvas, tá? Desceu uma chuva torrencial de repente em algum lugar e de repente inundou a cidade, muita gente morrendo, né, dentro de um carro que foi levado pela correnteza, tá? Então isso aqui também é muito típico de acontecer, tá? Problemas com questões de prestação de serviço de gás, tá? Já falei de vídeo só referente a gás e explosões para gás. Também ainda tá muito perigoso, até porque o Mercúrio agora ele vai retomando o movimento direto e ele vai se juntar novamente com esse Marte, tá? Ele vai se juntar ainda com esse Marte mais à frente. E esse Marte ainda vai acabar trazendo aí acidentes graves. E lembrando que o Júpiter também ainda vai fazer conjunção com a estrela Wazat, que também fala de gases, intoxicações, envenenamento. Então, assim, a proporção vai ser gigantesca, tá? Daqui em diante, tá bom? Questões com refinarias, acidentes em refinarias, ou acidentes, ou até mesmo ataques, né? Como está tendo lá no Oriente Médio, em refinarias também é muito possível, tá? Principalmente aí envolvendo questões com água e gás, ok? E aí, qual a estrela que essa Lua ela vai atingir também, tá? Tem mais um outro detalhe, a estrela Oedos, que fala dos menores de idade,
fala dos professores do ensino básico, principalmente, dos magistrados e dos tributos que são desviados, tá? Então, assim, pode ser que na terça-feira a gente tenha alguma notícia muito impactante também envolvendo menores de idade aí que foram vítimas, né, de predadores, de gente mau caráter, né, que tenha cometido aí algum crime, né? Porque o peixes refere-se a vulneráveis, o gêmeos é a notícia, tá? A lua também fala dos menores de idade e o Marte da violência. Então, assim, sinceramente, a coisa tá apertando. Então, para tocar uma estrela que fala de menores de idade, muito provavelmente, pelo andar da carruagem, pelos últimos dias que teve aí operações policiais mais destacadas, referentes principalmente àquela operação do Apertem os Cintos, né, que envolveu um piloto de avião, né, que fazia parte aí da quadrilha, o chefe da quadrilha aí praticamente, pode acabar se estendendo, pode acabar tomando uma proporção inimaginável, tá bom? Ou tornar uma coisa assim mais repugnante ainda, que a gente nem imaginava que fosse acontecer, tá bom? E aí, a estrela que vai sendo mais ainda ativada é aqui por Netuno, é a estrela de Nebekaitos. Acabei de falar dela, né, que ela fala de autodestruição pela força bruta, desgraça, doenças, né, e mudanças, inibições. Mas quando Netuno ele ativa essa estrela, simplesmente tem N tipos de acontecimentos que podem ter, tá? E quais são elas? Opiniões desagradáveis e fixas. Pode falar de habilidades mecânicas, habilidades inventivas, tá? É um ponto positivo, né? Desde que seja alguma coisa aí que seja meia que camuflada, alguma coisa assim meia ainda tímida, né? Que a gente não vai perceber isso para agora. Vai falar de ideias religiosas extremamente peculiares. Então, assim, vamos ver aí, talvez religiosos trazendo alguma coisa assim que vai ser meio que do arco da velha, algo assim meio assustador, tá? Do tipo assim para querer botar uma questão moral mais ainda em cima de um determinado assunto, tá? Então é bem complicado. Vai falar de questões de desentendimentos domésticos, tristeza causada por algum segredo, por alguma carta anônima, tá? Alguém revelando alguma coisa, denunciando alguma coisa, entregando para alguém, tá? E essa carta vai vir a dar problema, tá? Eu diria que também poderia ser uma denúncia, tá? Poderia ser uma denúncia, até porque o Mercúrio e o Marte ainda estão lá em Peixes, está muito associado com denúncia. É aquela carta escrita que você manda na maciota, por exemplo, para o Ministério Público, seja ele Ministério Público Estadual ou Federal, depende da competência, e isso tenha que ser revelado, né? E isso tenha que ser investigado primeiramente e de repente vai ser revelado no futuro algum esquema muito sorrateiro, algum esquema extremamente grandioso, tá? Vai falar também de problemas com os filhos, sejam eles menores ou maiores de idade, mas principalmente os menores, tá? Desentendimento ou separação dos pais. Então, assim, os casais vão se separar. Muitos casais vão, assim, brigar por qualquer coisa, tá? Naqueles casamentos em que a coisa já não vinha bem, agora vão se desmontar. Agora vai ser uma coisa assim, divórcio a dar com, né? A dar de enxurrada. E não estranhe se de repente vossos pais se separarem também. Ah, mesmo os idosos? Mesmo os idosos, né? Às vezes acontece. Ficou tantos anos juntos, né? Muitas vezes saturando, ficando numa situação ali do chove no mole, e de repente, né? Alguém chega ali e fala assim, quero pedir o divórcio, tá?
porque chegou no extremo, chegou no ápice, não dá mais para continuar junto, tá bom? Vai falar de perdas por casos muito volúveis e incêndios, tá? Então, olha só novamente, incêndios, tá bom? Então, nós falamos aqui de queimaduras, tá? Que ainda está meio ativada aqui pelo Sol, que está, né, fazendo uma conjunção separativa, mas luminares, geralmente a conjunção é até 2 graus de distância. Então, assim, cuidado com o que vai fazer, vai mexer no fogão, vai mexer na churrasqueira, vai mexer com maçarico, qualquer coisa. É problema, é quase que pedir para que a coisa aconteça, né? Dependendo de como isso cai em cima do teu mapa natal, tá? Vai falar de mortes frequentes também por conta de incêndios. Então não estranhem se tivermos aí algum caso de muita gente vindo a falecer, até uma morte coletiva por conta de incêndio. Ou vários casos, né, em vários lugares com muita gente falecendo, tá? É bem típico desses acontecimentos, tá bom? Então, muita atenção nessa semana, tá? Na quarta-feira, a Vênus aqui, ainda pelo final de Ares, vai ativar a estrela Acamar, que fala de sucesso em cargo público, alguém tendo subindo, né, na hierarquia de uma igreja, né, questões eclesiásticas também, tá? Mas que pode ser por conta de para cobrir alguém que de repente tenha que se afastar, algum líder religioso que de repente tenha que se afastar por conta de saúde, então o outro vai ascender. Ou a morte de um líder religioso e o outro ascende, tá? Isso também é possível acontecer, tá? Seja na religião católica, seja em qualquer tipo de religião, isso tá um pouco mais preciso nesse momento, tá? E a Lua, aqui já no signo de Câncer, fazendo a temida quadratura com Netuno, Saturno, né? É uma Lua crescente com o Sol, tá? Ela vai fazer a Lua crescente, a lunação crescente. E aí vai ser depressão, gente sendo presa, gente sendo internada, confusão. É muita confusão por conta de briga, por conta da violência, por conta, principalmente, né, violências domésticas, né, operações policiais tendo que ser feitas para prender mais aí esses machos tóxicos, né, que ficam aí cometendo violências contra as mulheres. Então, a polícia vai ter muito trabalho aí nessa semana, provavelmente por essas questões, por esses tipos de operações policiais, tá? Isso aqui vai muita gente pro xadrez na quarta-feira e talvez até mesmo gente importante, gente com cargo de liderança ou gente famosa, tá? Algum ator, algum cantor, compositor, algum artista, tá? Algum líder ou técnico, por exemplo, de um esporte aí referente à parte de artes marciais, pode acabar sendo aí preso, tá? Ou acabar sendo internado de repente, tá? Ou acabar também cometendo aí algum desatino num outro nível um pouquinho de menor potencial, tá? Mas que pode existir, ok? E na quinta-feira, a Lua vai fazer conjunção com o Júpiter aqui no meio de Câncer, tá? Ela ainda domiciliada, dando mais força ainda para esse Júpiter, vai trazer aí mais questões referentes às
aquela turminha brava, aquela turminha que acredita em histórias da carochinha, as clãs, né, sejam elas as clãs dos fanáticos, tá? Por quê? Porque ela está aplicando um trígono aqui com Marte. Então a clã dos fanáticos, esse pessoal que é muito fora da casinha, vai acabar dando um jeito de querer fazer uma manifestação, de querer fazer atos translocados aí numa crescente, numa questão que pode tomar uma proporção muito gigante, tá? Para tentar muitas vezes aí favorecer uma família de repente, né? Alguma coisa assim que é meio familiar, é para favorecer uma família, né? De repente pode ser alguma coisa do tipo. Eu acho que vocês deram para captar a mensagem, né, do que eu quero dizer com isso. Tá? Então, assim, realmente é um momento complicado. Cuidado nesse dia para não fazer uma piada de mau gosto. Tá? Cuidado para não fazer piada de mau gosto, principalmente envolvendo mulheres, principalmente envolvendo as figuras femininas. Porque tem determinados tipos de piada que já não cabem mais. Nem deveriam caber, né? Nem deveriam caber. Mas tem sujeito que ainda faz piada com isso. E essas piadas vão tomar uma proporção assim imensurável. Nós estamos falando de Júpiter. O Júpiter exaltado, a Lua domiciliada dando força para esse Júpiter e os dois em trígono com o Marte. Em peixes. Ou seja, a piadinha que uma ação muitas vezes que, né, eu não tive a intenção de magoar, eu não tive a intenção de, né, cometer esse crime, eu não tive. E aí, meu filho, vai explicar depois que não era aquilo, você já foi pro xadrez, né? A tua cabeça foi lá para aquele, né, para aquele estágio, né, para passar para o outro lado, né, praticamente. Então, assim, cuidado com o que faz, cuidado com o que fala, porque tá perigoso, tá? Então, use essa energia para uma coisa positiva. Tipo, eu vou fazer uma comida deliciosa, vou preparar uma receita deliciosa para fazer para a família no final de semana, tá? Fazer uma surpresa, né? Já que o macho está em peixes, vamos fazer uma surpresa, vamos fazer aquela receita gostosa lá que a mamãe gosta, que a vovó gosta, né? Que o papai gosta, que o vovô gosta, né? Fazer alguma coisa assim bacana, ou que a família gosta, meus filhos adoram isso, meus netos adoram isso. Então vamos fazer uma receita bacana, né? Não vamos falar nada, vamos fazer e depois a gente convida para eles, né? Comerem, almoçarem com a gente, jantarem, alguma coisa do tipo. Aí tá bacana. Isso aqui pode ser uma coisa legal. Agora, cuidado com, de repente, aí cometer né, forçar a mão demais. Tá ok? E dessa quinta também, a Vênus vai estar ativando a estrela Curdá, que vai falar de questões aí dos reinados, dos governantes, gente tendo cabeça decapitada, seja no sentido figurado ou no sentido próprio da palavra, tá? Então, é um dia que podemos aí ter alguma notícia referente, principalmente de algum rei, rainha, ficando doente, estando internado, algum governante, né, figurão aí também internado, principalmente figuras femininas, tá? Principalmente figuras femininas que de repente aí estejam doentes, tá bom? Por conta desse Quirón aqui. Partindo para sexta-feira, a Lua aqui, ela adentra no signo de Leão. E aí a coisa complica, tá? Ela vai fazer oposição com quem? Com Plutão. Mortes coletivas, mortes
de muitas vezes de gente conhecida ou de gente da nobreza. Pode ser uma questão assim emblemática completamente, tá? Com essa oposição Lua e Plutão, ou uma tensão emocional brutalmente negativa, tá? E a Lua ela vai estar fazendo, ainda para piorar, conjunção com a estrela Mencalina, um pouquinho antes dela, né? Quando ela estiver entrando assim em Leão, ela ainda vai fazer conjunção com a estrela Mencalina, que fala de ruína, desonra, morte violenta, busca excessiva pelo prazer. Então, olha só como são as coisas, né? Busca excessiva pelo prazer, no dia anterior ela estava com Júpiter, né? Fazendo um trígono com Marte. E isso também pode ser a busca pelo prazer de forma errada, de forma obscura. Então, cuidado, porque isso pode dar um problema sério demais, tá? E ainda vai depois ativar essa estrela fazendo oposição com Plutão, que também fala dos crimes. Você se excedeu? Você fez algo muito errado? Opa! Você tá pego. Então, assim, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. E ainda quadraturando aqui a Vênus, hein? Também muita irritação aqui, hein? Irritação demais. Gente se descabelando, até por conta, muitas vezes, de questões financeiras, tá bom? Muitas vezes gente aí entrando em colapso, né, por conta de perda de dinheiro, perda de patrimônio, porque a Vênus, vejam que ela está cada vez mais se aproximando do final de Vênus e logo logo ela vai fazer uma quadratura com esse Plutão. Então nós vamos ver coisas aí tensas, viu? No lado financeiro, a crise vai pegar. A crise vai pegar. Nós vamos ver aí, aguardem os próximos capítulos, tá? Aguardem os próximos capítulos. E a Vênus, por sua vez, ela vai estar ativando a estrela Alfergue, tá? Ou Alpergue é uma coisa assim, porque ela tem um nome árabe, né? Que fala também do lado positivo do sucesso por determinação, da preparação, da estabilidade, da determinação e do sucesso final, tá? Talvez isso não seja tão assim destacado, essa energia, por conta que ela está numa quadratura com a Lua, tá? Para algum mapa ou outro, pode ser que seja alguma questão muito feliz para quem tiver alguma coisa muito importante nesse ponto desse mapa, ou que receba um trígono sextil dessa conjunção aqui, tá bom? Mas, de um modo geral, para o mundo não vai estar legal, tá? Não vai ser bacana. E aí, finalmente, chegamos no sábado, tá? O dia em que a Lua aqui vai terminando, né, a sua passagem, vai ainda decorrendo, né, pelo signo de Leão, a sua passagem por Leão, fazendo aqui um trígono com a Lilith, tá? Mas não fazendo nenhum aspecto muito importante com os demais planetas, tá? Não tem assim um aspecto muito interessante. Talvez mais pro final do sábado, já pro domingo, em que ela vai fazer uma quadratura com Urano, né, para trazer uma atenção, mas o sábado ainda parece ser o dia um pouco mais tranquilo, tá? Um pouquinho mais tranquilo do que o resto dos dias da semana, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, comente, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.